Sabemos que São João Bosco teve muitos sonhos, e dentre os sonhos que João Bosco contava para nós, e nos conta e deixou por escrito, o mais conhecido diz respeito à igreja e à situação pela qual passa a igreja, ou passaria a igreja. Ele vê a igreja como um barco que é guiado pelo Santo Padre o Papa e pelos bispos. E esse barco, de repente, enfrenta o mar raivoso, ondas muito fortes, e começa a balançar com muita força, e aparecem outros barcos inimigos que começam a combater contra o barco da igreja. E o Papa, ele com os bispos, procura se defender. E os inimigos combatem contra o barco e terminam entrando dentro do barco da igreja. E o Papa termina morrendo. Depois vem um outro Papa para conduzir a barca da igreja e surgem no mar duas colunas. Uma coluna é a coluna da Eucaristia e a outra coluna é a coluna de Nossa Senhora. E esse Papa novo, ele encaminha o barco da igreja para essas duas colunas e a igreja fica salva. Os inimigos são derrotados. Durante toda a sua história, a igreja sempre passou por muitas crises. Muitas. Praticamente durante toda a história. E a igreja sempre reza e pede para que tenha vitória sobre essas crises. E nós, aqui da capelania, somos pessoas conscientes disto e conscientes da situação de hoje na igreja. Na coleta da missa de hoje, ou melhor, na coleta, a igreja coloca na boca do sacerdote a seguinte oração. E quem tem o missal pode acompanhar aí. Dignai-vos, Senhor, conservar misericordiamente a vossa igreja. E porque sem vós a humana fraqueza desfalece, defendei-a com a vossa graça de todos os males e conduzi-a nos caminhos da salvação. A igreja pede então a Deus que conduza, primeiro que proteja, livre de todos os males e conduza no caminho da salvação. Pede que Deus defenda a igreja, como a barca de Pedro, que é invadida pelos inimigos, que atacam de fora e de dentro, para que ela conduza nos caminhos da salvação. Sabemos que a igreja é sacramento universal de salvação, e que Deus, ou melhor, Jesus fundou a igreja para a salvação das almas, para encaminhar as almas para o céu. Esse é o fim da igreja. Mas por que a gente pede que Deus defenda a igreja para que a igreja conduza as almas à salvação? Porque pode acontecer, por acaso, que a igreja não conduza as almas à salvação? Pode chegar um tempo em que o demônio utilize da igreja, ou das estruturas, da igreja nunca, mas das estruturas para a perdição das almas? Tanto pode acontecer que a igreja coloca essa oração para que isso não aconteça. E se acontecer, que não prejudique. Por isso nós temos que nos prevenir de vários perigos na nossa vida de igreja, para que ela conduza os fiéis à salvação. E que perigos são esses? Eu assinalei 3, embora haja outros, mas para não me alongar, gostaria de referir 3 perigos para vocês. E que nós temos que ser fiéis, conscientes aqui na nossa capelania. O primeiro diz nosso Senhor, aliás, São Paulo nos ajuda dizendo: não vos conformeis com o mundo.
Daí o primeiro perigo para a igreja querer se conformar com o mundo, querer aderir àquilo que o mundo prega, porque o mundo tem suas máximas que são opostas às máximas do Evangelho. E a Sagrada Escritura diz que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E o mundo aqui que nós colocamos não é evidentemente a obra criada, que é belíssima, e não é esse mundo. Também não é o mundo no sentido de todas as pessoas, mas o mundo como organização dos maus que querem implantar em toda parte o seu reino, que é um reino sem Deus, um reino de dominação do homem, de escravidão do homem ao pecado, um reino sem Deus. E nós temos que ter esse cuidado para não deixarmos penetrar em nossa vida e nem na igreja esse espírito. E a igreja pode querer se conformar com o mundo, ou querendo agradar o mundo, ou se calando diante dos males que o mundo apresenta. Ou a igreja quer agradar o mundo e para agradar o mundo termina aceitando dentro de seus quadros ou dentro da própria instituição elementos ou falsos princípios que são do mundo. Nós vivemos hoje uma grande crise, uma grande revolução universal, em que a tradição é conspurcada, em que os valores do Evangelho são pisados. O mundo fez isso, mas nós como igreja não podemos deixar que isso entre na igreja. Querer se conformar com o mundo, querer aceitar as ideias do mundo, a doutrina do mundo. A doutrina, por exemplo, de um Deus que é uma força apenas, o que é uma força, ou de um Deus que é energia, ou a ideia do mundo que diz que o homem ele pode fazer de tudo, uma espécie de mundanismo em que o que importa é você ter prazer, ter poder, ter dinheiro. Esse espírito do mundo, que endeusa o prazer, o dinheiro e o poder, pode entrar dentro da igreja. E a igreja não pode se conformar com isso. E não pode aceitar isso. Já chegam as lutas que nós temos contra nós mesmos. Nós não podemos aceitar isso. Então esse espírito mundano que penetra na igreja é um grande perigo. E que nós vamos vendo nos últimos tempos, em todas as classes dentro da igreja, que vão se perdendo tantas almas, inclusive muitos e muitos sacerdotes. E esse espírito do mundano, para agradar, nós vamos vendo uma secularização total do ministério sacerdotal. E o sacerdote vai deixando de ser um outro Cristo, porque tem que ser igual a todo mundo. E vai se, rebaixando, e muitas vezes vai ao fundo do poço por causa disso. E isso no meio dos fiéis, esse espírito mundano. Então vocês, como leigos, vocês têm uma grande missão, que é a missão de submeter as atividades do dia a dia ao Evangelho, mas não se manchem com o mundo, com esse espírito. Não se manchem. Cuidem de suas famílias, para que sejam famílias que estejam de acordo com o Evangelho. Cuidem do seu modo de falar, do seu modo de se vestir, do seu modo de se divertir, do seu modo de se relacionar com as pessoas. Não são iguais ao mundo, não. É doloroso a gente ver quando um católico se perde. Pegar um exemplo do carnaval, que é um espetáculo mundano, mesmo que alguns defendam culturalmente, mas como existe hoje, é um espetáculo mundano. E por que um católico vai frequentar essas coisas? Por quê?
Uma moça católica não pode se vestir como as moças do mundo, não. Tem que andar com modéstia. Um casal católico não tem o mesmo espírito de um casal mundano. No seu modo de tratar, na sua intimidade, no seu modo de educar os seus filhos. Não. É preciso ter esse cuidado de não se deixar envolver por esse espírito que só dá ênfase ao poder, ao dinheiro, que é o que vale mais, e ao prazer. Por outro lado, o perigo existe quando também nós nos calamos. E para não que desagradarmos as pessoas, terminamos nos calando, mas você não pode falar assim. Isso ofende os ouvidos. Tem que suavizar mais, claro. São Francisco diz que vale mais um potinho de mel do que um barril de vinagre. Mas isso não significa que vamos calar diante da verdade. O que é certo, o que é errado. Então temos que nós não podemos nos calar quando vemos um erro. Não podemos. Para agradar as pessoas, vamos deixar todo mundo fazer o que quer? Não. O que vai contra o Evangelho, contra a igreja, e poderia citar aqui muitos exemplos, mas para não cairmos no casuísmo, não o farei, mas é preciso a gente falar, explicar para o povo qual é o caminho verdadeiro, senão se perdem. A Sagrada Escritura faz uma crítica lá no Antigo Testamento àqueles pastores que eram cães, canes novalentes latrare, cães que não serviam nem para latir quando viu o inimigo. Então nós não podemos nos calar. Esse perigo existe no tratamento com o mundo, com as pessoas do mundo. É preciso a igreja pregar o Evangelho, mesmo que desagrade, como diz São Paulo. Quer agrade, quer desagrade, mas é preciso pregar o Evangelho. Existe então esse perigo de fora, mas existe o perigo de dentro, que é dentro de nós. Então, quando eu ensino uma coisa para vocês, quando eu falo para vocês, estou falando para vocês, católicos. E se desagrada lá fora, o que eu posso fazer? Que se desagrade. Mas aqui dentro eu tenho que ensinar o caminho certo para vocês. Um segundo ponto, que também constitui um outro perigo, é a perda do sentido da eternidade nas nossas ações. E Jesus fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma. Qual é o sentido da nossa vida aqui na terra? É a salvação da nossa alma. Por que foi que Cristo fundou a igreja? Para ser uma grande organização internacional? Apenas isso. Para fazer grandes obras internacionais e ser reconhecida como um grande Estado ou uma grande pessoa jurídica internacional? É verdade que também é isso. Tem lá a sua cadeira na ONU. Para ser um Estado, como é o Estado do Vaticano, graças a Deus o Papa tem sua liberdade lá, no Estado independente. Mas para que a igreja foi criada por Jesus? Por que Jesus fundou a igreja? Para a salvação das almas. Para aplicar os méritos dele na cruz, durante todos os tempos, em todos os lugares. Não existe outro objetivo que senão esse. E a igreja, quando faz caridade, faz exatamente colocando em prática a obra de salvação que Cristo veio trazer. Quando tem a sua doutrina social e diz como devem ser as relações entre as pessoas, relações trabalhistas, relações de governo, relações familiares, relações entre os povos, entre as nações, tudo isso com um objetivo único, que é a salvação das almas. Não existe outro fim para a igreja, senão salvar as almas. Por isso, na obra de salvação, a igreja tem que pregar a verdade. E a verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. Então tem que pregar a verdade.
Não pode de maneira nenhuma dizer que tudo está certo, ou que não existe certo e errado. O certo e errado é a cabeça de cada um. No campo moral nós vemos hoje a chamada, também no dogmático, mas no moral principalmente, a chamada ditadura do relativismo, em que tudo se tornou relativo. Faça o que você quiser, desde que não importune ninguém, pode fazer o que você quiser, que está tudo bem. Deus é misericordioso, você já está salvo. Faça como quiser, que a salvação sua já está garantida. Desde que você não prejudique ninguém. E existe algum pecado que a gente faça que não prejudique alguém? Se nós somos um corpo, e tudo que nós fazemos tem seus reflexos, pode fazer o que você quiser. Então nós vemos hoje uma moral relativista, ou uma moral de situação. Basta, se naquele momento for necessário, faça. Não existe mais objetividade da verdade. Uma falsa ideia de liberdade em que as pessoas se acham livres para fazer o que quiserem. A liberdade, ela consiste na capacidade que eu tenho de escolher entre uma coisa e outra, a que é melhor para eu alcançar o fim último, que é Deus. Portanto, ninguém tem liberdade de errar. Não existe liberdade de ofender a Deus. Não existe liberdade para o mal. A liberdade é para o bem. E quando se usa da liberdade para o mal, está se abusando da liberdade. Nós temos aí o pecado que nos tira a liberdade e nos escraviza. E eu não posso admitir que dentro da igreja, da minha igreja, que pregou com o sangue de Jesus, que aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado, não posso admitir o liberalismo, de que agora pode tudo, e cada um pode fazer o que quiser, de que tudo mudou, de que antigamente a igreja condenava tal coisa e hoje não condena mais, porque mudou tudo. Não posso. Não posso. Porque a liberdade é liberdade para o correto, liberdade para a verdade, não liberdade para o erro. Então o grande perigo que nós temos nas nossas instituições, começando dentro da família, em que se invertem os valores, em que na chamada educação moderna, em que todo mundo é livre para fazer o que quiser, e muitos pais se arvoram dizendo: eu sou um pai liberal, e fala isso como se fosse uma maravilha. Eu sou uma mãe liberal, pode, fique à vontade, meus filhos, fique à vontade, minhas filhas, eu sou liberal. Isso não pode. E o liberalismo não pode. Faça o que quiser. Não me traga problemas. Não traga problemas. Eu quero aproveitar a minha vida. Mas faça o que você quiser, que você é livre. Não. E a sua responsabilidade em tocar seus filhos, que Deus deu ali. É lógico que no convencimento, no diálogo, mas também na disciplina, na correção. Isso dentro da igreja é a mesma coisa. Da formação dos seminaristas, da formação das comunidades. Porque a igreja existe para a salvação das almas. Eu trabalhei numa igreja a qual eu me dediquei muito. E lá tinha uma festa anual. E essa festa dava muito dinheiro. Naquela época considerava muito, talvez hoje não tanto. Mas a igreja estava em obras e precisava arrecadar. E faziam bingos, pescarias, leilões e uma série de coisas na festa. E via muita gente de muitos lugares. E inventaram lá que tinha que colocar umas danças da época chamada de lambada. Os mais antigos aí devem lembrar que coisa que era isso. Uma coisa terrível, imoral. E inventaram lá de trazerem lá um palco, não me lembro bem, talvez um caminhão, uma coisa assim, puseram lá. E eu lutei muito contra. E disseram: se o senhor faz isso, o povo não deixa fazer isso, o povo não vem. E nós precisamos de dinheiro
Precisamos de dinheiro para construir a igreja. E tem que deixar. Aí começava a rolar bebidas e danças e aquelas coisas lá, aquelas moças e rapazes lá em cima dançando, essas danças imorais, e o povo aqui embaixo aplaudindo, e muita gente. Todo aquele trabalho que eu tinha durante todos os dias do ano, de conversão, de santificação, de mudança de vida, de transformação espiritual daquele povo, em 2 ou 3 horas de festa, destruíam tudo por causa do maldito dinheiro. E eu disse: vocês perderam o sentido da igreja? Porque esse dinheiro que vocês vão aplicar para construir é para a salvação das almas. Mas como eu posso ganhar dinheiro levando as almas para o inferno? Então hoje perdeu-se esse sentido de salvação. Então, em nome do dinheiro ou de atrair o povo, faz-se tudo, permite-se tudo ou quase tudo. Talvez eu esteja exagerando, espero, porque se perdeu o sentido de salvação. Isso em todos os campos, na política e principalmente dentro da igreja. Quando deixa-se invadir por certas ideologias ou por esse liberalismo. Então eu não posso de maneira nenhuma. Porque a primazia está na salvação das almas. Senão não adianta. Por que a morte de Cristo na cruz? Para em 2 horas de festa perder? Tudo aquilo que a gente conquistou com tanto sacrifício, tantas horas de confessionário, tanto tempo para no movimento desse. Então por quê? Porque já se perdeu o sentido. Não podemos, porque isso condena as almas, que a gente fique numa choupana, que a gente assiste a missa numa cabana, no meio da rua, embaixo de uma árvore, não importa, o que importa é a salvação. O resto Deus dá por acréscimo. O resto Deus dá por acréscimo. Mas porque se esquece do principal, não tem nem o principal e nem tem o resto, o mais. Por fim, um terceiro perigo, que é o perigo de substituir o culto de Deus pelo culto do homem. Quando dentro da igreja, ou na nossa vida, aqui falo no sentido geral, nós tiramos Jesus do trono e colocamos um homem. Na Revolução Francesa quiseram fazer isso, através do chamado culto a Deus a razão, em que fizeram um ritual e obrigavam o povo a entrar na igreja, e lá dentro da igreja colocavam em cima do altar uma mulher, geralmente tirada do caminho da prostituição, em geral desnuda, e punha em cima do altar para o povo adorar. Era o símbolo, aquela mulher, da deusa razão. E o povo agoniado querendo sair, as portas trancadas com soldados, e quem saísse seria preso, e muitos deles foram à guilhotina porque não quiseram se submeter à deusa razão. A razão, chamada de deusa, simbolizada ali naquela mulher. Graças a Deus, e não podia dar certo, não deu. Porém, nos tempos modernos, essa deusa razão é substituída pelo culto do homem. Então, por causa do homem, se adora tudo. É o culto do ser humano. Então, o que vale é cultuar o homem. Deus a gente deixa em segundo plano. A cultura humana, ela deve ser evangelizada. Não é ela que evangeliza. Eu fico muito preocupado com as chamadas missas enculturadas, em que elementos pagãos são colocados na igreja como atos de culto, em nome de uma enculturação mal compreendida. Porque a nossa religião ela é vertical. Deus vem a nós e nós respondemos e vamos a Ele. É transcendente. Não sou eu o próprio Deus.
É preciso ter muito cuidado, e eu chamo a atenção de vocês, com os livros de autoajuda, que muitas vezes dizem a força que está dentro de você mesmo. E a pessoa mal compreende isso, ou exagera nisso, achando que ela é a solução de todas as coisas. E de que ela é Deus. De que ela é Deus. Ou Deus, no caso, desculpem. Não. Então isso dentro da igreja, a gente termina colocando o homem como centro de tudo e não Deus. É claro que o caminho da igreja é o homem, mas o homem para conduzir para Deus, e não o homem pelo homem como fim, mas um caminho, não um fim. Então por que muitas vezes se faz isso? Tira-se Jesus e coloca-se o homem como se fosse o protagonista. Isso pode acontecer na liturgia, e muitas vezes acontece na liturgia moderna, em que a missa é transformada num programa de auditório, em que o sacerdote, que é o outro Cristo, que está ali crucificado no altar, muitas vezes, coitado pela sua formação, talvez se torna como um grande animador, ou o protagonista que atrai para si as pessoas e não para Jesus. E nós temos que ter esse cuidado, e não vamos procurar a missa como uma festa, como um lugar que me agrada, ou como um show, como um espetáculo, porque a missa não é feita para os homens, a missa é feita para Deus. Todos vamos a Deus na Sagrada Missa, e Deus vem a nós, mas não é para nos agradar, para se tornar agradável. Ai, como eu gosto, lá a gente pula, a gente dança, a gente vira cambalhotas, a gente vai para lá, vai para cá. Não, isso não é missa. Não é missa. É um arremedo. Quero dizer, não estou negando a validade da liturgia, desde que faça de acordo com o que a igreja, com a intenção de que faz a igreja, usando o rito próprio, é sempre válido. Mas é um abuso usar da liturgia para interesses pessoais e para transformar num show. Porque o povo, diz lá, Redempção e Sacramento, tem o direito de entrar em qualquer igreja do mundo e encontrar ali a liturgia da sua igreja. E não convencionices ou arremedos ou coisas com outros interesses. É um direito dos fiéis, que muitas vezes não é respeitado. São problemas que nós temos e que eu falo para vocês aqui, para agradecer a Deus, nós termos a missa, termos sacerdote, termos a presença de vocês aqui, né? O sacerdote que está aqui para atender, e para ser esse instrumento de Deus na obra da salvação. Agora é muito importante que vocês mantenham essa identidade católica, não só aqui dentro da igreja, mas aí fora também. Vivemos todos em comunhão, mas nós temos a nossa identidade própria como capelania. Vivamos essa identidade de acordo com o projeto de Deus. E se nós formos aceitos aqui e colocados aqui nessa diocese e na igreja, é porque a igreja nos confiou uma missão dentro da nossa identidade. Não para mudarmos ou sermos diferentes para agradarmos aos outros, mas para sermos respeitados dentro da nossa identidade. É exatamente esse o fim. Ajudamos a todos, vivemos em comunhão com a igreja, mas não percamos essa nossa identidade, senão nós estaremos traindo essa missão que a própria igreja nos deu, para dessa forma nós sermos sal também e colaborarmos na obra da salvação de tantas e tantas almas. Peçamos, pois, a nosso Senhor essa graça, a graça de sermos fiéis e perseverantes e podermos ajudar a tantas pessoas que nos procuram nesse caminho de levar as almas para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.